Boa noite, irmãos. E aqueles que estão em casa nos assistindo, estão um pouco resfriados, mas vamos lá então. O hino 15 fala no refrão: só por Jesus é que nós somos salvos. Oba! Mas salvo de quê? Somos salvos de quê? Da ira de Deus. Essa ira começou aonde? E onde começou essa ira? Jardim do Éden, quando o primeiro casal pecou. O primeiro casal, quem não sabe, é um casal perfeito. Não tinha doença, não tinha barriguinha, não tinha dor de cabelo, não tinha nada. Foi a perfeição de Deus. Mas como nós o ser humano se acha muito esperto, eles tomaram uma decisão se rebelando contra o Senhor. E qual foi essa decisão? A desobediência. Deus deu uma ordem a Adão para não comer do fruto. E a esposa dele foi, comeu e deu a ele, e nós sabemos onde viemos parar. Aonde o pecado entrou no mundo. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, através de Adão e Eva, vão para o inferno. Esperança nenhuma. Vão para o inferno. Mas houve uma esperança. E quem é essa esperança? Jesus Cristo. Uma pergunta para todos que estão nesse salão aqui. Como o irmão Adriano falou, hoje é dia 4 de janeiro, já é um novo ano. Se você morrer agora, nesse exato momento, aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai passar a sua eternidade? A religião fala, dá muitas promessas, mas todas as promessas vazias. A palavra de Deus fala que tem dois cenários aonde o ser humano vai passar a sua eternidade. O primeiro cenário: se você morrer, partir desse mundo com Cristo, hoje, se você morrer com Cristo, a palavra de Deus fala que você vai para o descanso eterno, esperando a volta dele para arrebatar sua igreja. Agora, se você morre, parte desse mundo sem Cristo, você já está condenado. Não adianta mais fazer mais nada perante esse mundo. Nada que você possa... Você não. Aqueles que ficaram, possa fazer por você. Pois a oportunidade de ser salvo é nesse exato momento. Nesse exato momento. Nós que um dia tomamos uma decisão, aprendemos que quer morramos, quer vivamos, somos o Senhor. A morte já não tem nenhum domínio sobre cada um de nós que confessamos Cristo como um Salvador. Mas se a morte chegar para aquelas pessoas indiferente a essa reconciliação, elas estão aonde agora? Já no sofrimento. Temos uma parábola que fala sobre isso, o rico e Lázaro, nós não vamos ler, mas fala quando a pessoa morre sem Cristo, elas estão no sofrimento. E elas vão ser ressuscitadas e vão ser jogadas aonde? No lago de fogo, no tormento eterno. Vamos ler lá. Eu gosto muito de começar lendo essa passagem. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, 14 e 15. Atenuante, não é nós que estamos falando isso não. Essa palavra foi dada pelo Senhor para ser escrita, para estar atenção. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. 14 e 15. Fazendo um favor. Obrigado. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo, ele não vai acabar. Ele é eterno, não tem fim. A nossa vida não tem fim. Nós morremos agora, nós, como falamos, vamos para o descanso eterno, viver eternamente. Uns para a condenação e outros para a salvação. Não tem meio termo. Ah, não. Vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai acontecer isso que está escrito na palavra de Deus. De manhã nós estudamos sobre a carta de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2, como no capítulo 4, se não me engano, teve 3.000 almas que foram salvas em capítulo 2. 4 ou 3 fala que foi 5.000 almas. Mas eles foram salvos de quê? De uma vida totalmente indiferente que viviam, pensavam que a religião deles ia salvar eles, pensavam que as boas obras iam salvar eles, pensavam que os caminhos iam salvar eles, mas nada disso é salvar. Só uma pessoa te salva, que é Jesus Cristo. E eles, aqueles homens, tomaram uma decisão de reconhecer Cristo como um Salvador. E aqueles homens que tomaram uma decisão, o nome deles foram escritos aonde? No livro da vida, aonde não se apaga. E quem escreveu é o sangue do Cordeiro Imaculado, que é o nosso Senhor, sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O teu nome, quando nós reconhecemos Cristo Salvador, é escrito lá no livro, que não se apaga. Não se apaga. E se você morrer, você está garantido. Está garantido. Está garantido. Falamos também de manhã que já falamos até isso aqui algumas vezes, que meu patrão morreu tem uns 2 anos atrás, mais ou menos, e a minha gerente da época passou um zap para mim: Jorge, reze para o doutor Hamilton. Ih, não era para falar o nome dele, mas tudo bem. Apaga isso aí depois aí, fazendo um favor. Tem como apagar? Apaga isso aqui. Reze por ele, para um lugarzinho bom. E a resposta agora? Nós demos a resposta de manhã. Quem estava aqui sabe. Não temos como rezar para ele, não temos como orar por ele, porque a decisão é individual. Ninguém vai morrer sem ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e mesmo que não fosse pregado o evangelho, é indesculpável o homem se manter indiferente de tomar uma decisão. A resposta que demos a ela foi: nós estamos orando para o Senhor confortar os corações. Só isso podemos fazer, mais nada. Porque a decisão é agora. E Romanos 3, 23 fala bem claro que todos, ser humano, pecaram e destruído da glória de Deus. Todos, ser humano, pecaram. Isso desde Adão até o último homem que vai nascer, ou última mulher, não sei, pecaram. Porque nós nascemos por quê? Uma sementinha. Essa semente é o quê? O pecado. O pecado. E essa semente, só quem pode cuidar dela é o Senhor. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é abominável. O pecado é destruidor. Mas nós achamos que somos bons. Não, nós somos bons. Nós damos esmola, fazemos isso, fazemos aquilo. Isso não vai te garantir uma passagem direta para o Senhor. Pelo contrário, vai levar mais para o fundo do buraco. Tinha uma madre, acho que é madre, se é o nome certo, Madre Teresa de Calcutá, não sei se é o nome certo. Se fosse para ser salvo pelas obras, eu acho que ela seria salva pelas obras. Que o relato que tem dela era uma mulher que fazia muitas obras direto lá. Licença.
muitas obras, e ela achava que as obras é igual no colégio, né? Mais um pontinho, acho que é isso, né? Faz um pontinho lá, mais, vamos um pontinho. Não ganha pontinho nada. Isso não existe para Deus. E no final da vida dela, antes da morte, ela escreveu um testamento. Eu tenho essa cópia em casa, eu tirei do Jornal do Brasil, na época, um relato dela. Ela falou que nunca sentiu a presença de Deus na vida dela. Ela falou que nunca sentiu a presença de Deus na vida dela. Mas por que ela nunca sentiu a presença de Deus na vida dela? Porque ela pensava que seus próprios méritos ia ser salva. Nós não vamos ser salvos por isso. Nós somos salvos quando nós reconhecemos nosso pecado. Senhor, eu pequei, mereço a condenação. Mereço não, nós merecemos a condenação. Todo ser humano merece a condenação, mas pela misericórdia e graça, Senhor, Ele deu o Filho amado de Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio ao mundo para passear, não. Jesus Cristo não veio ao mundo para apertar a mão de ninguém, não. Ele veio ao mundo para salvar nós que somos pecadores. Nós que somos pecadores. Não existe um ser humano que é puro. Posso dar um exemplo dessa jovem? A filha dela vai nascer. A neta não, desculpa. O filho dela vai nascer. Mas ele, como ela, como eu, como Guilherme, como Vantuí, todos aqui, nascemos com quem? Com o pecado. E o pecado só é tratado com Jesus Cristo. Todos nós, eu nasci com o pecado, Vantuí, a Tissa, todos aqui, Celeste, todos nascemos com a sementinha do pecado. Mas só somos tratados com Jesus Cristo. Só somos salvos através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é tão maravilhoso, é perfeito, que tem uma coisa, a palavra dele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salve. Agora, todos vão ser salvos? Não. Que pena. Porque todos não vão ser salvos. Exatamente pelo nosso pecado. As pessoas não reconhecem Cristo como Salvador. Reconhecem que como nós, podemos se salvar por nós mesmos. E a misericórdia de Deus é tão grande, porque se Ele fosse nos tratar verdadeiramente, como nós pensamos, nós estávamos condenados. Existia um povo, no passado, acho que foi um dos piores povos que existiu no mundo, o povo de Nínive. Esse povo foi destruído, mas antes de ser destruído, 100 anos antes, ou 120 mais ou menos, não é nada, o Senhor mandou um profeta lá, Jonas, pregar o evangelho para aquele povo. E o que Jonas foi? Foi de má vontade lá pregar o evangelho. Quando chegou lá, não queria pregar, e ele pregou. No final ele pregou. E o que aconteceu com aquele povo? Vamos abrir lá Jonas capítulo 3. Lembrando que esse foi um dos piores povos que existiu no Velho Testamento. Sanguinário, matava. Mas o Senhor não leva em conta os tempos passados. Esse aí somos nós. Nós achamos ser bonzinho, mas pisa no nosso calo para você ver. Olha só que fala a palavra de Deus. A misericórdia e graça andam junto. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela,
e a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos sacos, desde o maior até o menor. Só um minutinho. Pode ser mesmo. Eles fizeram o quê? Creram. Quem diria que esse povo de Nínive ia crer em Senhor Jesus Cristo? Mas eles creram. Por isso que nós estamos aqui hoje, em vários lugares do mundo, fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Quem dera que se hoje, no mundo todo, as pessoas possam crer em Cristo, mas não é assim. Quem dera que hoje uma vida fosse salva aqui no Japão, em qualquer lugar, porque não ia passar, porque espera ela, o lago de fogo, tormento eterno. Mas vamos lá para o texto. Eles creram. Para nós, às vezes não tem esperança. Povo ruim, miserável, tem que morrer mesmo. Mas Deus não tem prazer no amor do ímpio. Ele quer que todos se salvem. Ele quer que todos se salvem. Não quer que ninguém se perca. E Deus, essa certeza absoluta, ele viu quem? Jesus Cristo. Para pagar um preço na cruz. Para nos libertar do fogo eterno, da condenação eterna, para a vida eterna. Mas essa decisão não é da igreja toda. É de nós, particular. Eu não posso tomar a decisão para o meu filho não pode tomar a decisão por mim, ninguém, meus amigos, meus vizinhos. Essa decisão é você e Deus sozinho. Tomar uma decisão. Desculpa. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestidos de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque estas palavras chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Só um minutinho mais. Pode ser. Esse pano de saco era de humilhação. Não, se eu estou errado, se humilhando perante o Senhor. Eu sei que existe um Deus vivo, um Deus que quer me salvar. Como foi falado de manhã aqui na lição, a religião, tudo que nós pensamos, só vai nos levar para bem longe do Senhor. Bem longe do Senhor. 7, por favor. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei e de seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem se bebam água. Mas aos homens e aos animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia faria e não fez. Oba! Todos eles foram salvos. Mais de 100.000 pessoas. E onde eles estão escritos? No livro da vida. No livro da vida. Livro da vida. Estão lá, ó. E eles vão ser ressuscitados, como nós vamos ser ressuscitados, para contar com os seus ares. Ao contrário daqueles que não têm Cristo. Ao contrário. Eles vão ser ressuscitados para ser jogados no lago de fogo de eternidade a eternidade, onde tem fim. Mas nós, que um dia cremos em Jesus Cristo, aonde a data, uma das datas
Eu, por mim, acho que a data mais importante da nossa vida, porque nós se tornamos filhos de Deus, quando foi assinado lá, ó, Jorge Luiz, José Luiz, por vários nomes, foi assinado lá, ó. Sabemos que cada dia está mais perto a nossa partida desse mundo. Cada dia que passa. Eu nasci em 1965. Quanto ainda teria nascido em 1970. 72. O tempo está parando? O tempo não está parando. O tempo está indo, andando. Ele não vai parar. Não vai parar. Se voltasse a 50 anos atrás, quase ninguém aqui teria cabelo branco. E nós hoje estamos aparecendo nosso cabelo branco. A nossa partida cada vez mais está perto. Agora, a nossa partida tem que ser com quem? Com o Senhor. Porque se não for o Senhor, você está perdido. Você não. Todos aqueles que não tomam essa decisão. E essa decisão já foi dada, já foi feita por nós. Quando Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo, que nasceu numa manjedoura, cumpriu seu ministério e foi crucificado naquela cruz para os meus pecados, para os nossos pecados. Agora a decisão é uma decisão voluntária, não é uma decisão obrigatória. Você não precisa ser da Cristo, mas a consequência disso você vai ver quando você morrer nesse mundo e for para condenação. Não é o que eu estou falando, não. Pode pegar a Bíblia lá em Apocalipse, ver lá, aonde vai passar todos aqueles que renegaram o nome de Cristo. Todos aqueles que não tomaram a decisão. E essa decisão não é nem nossa. É no Senhor, como fala em Efésios capítulo 2, 8 e 9. Fala bem claro. Então, a certeza agora. Você já tem Cristo como Salvador? Você tem a certeza, se você morrer agora, vai para o descanso eterno? Você tem a certeza que você vai ser ressuscitado e vai ver todos aqueles que um dia tomaram uma decisão? E principal, você vai ver o Senhor face a face. Não tem mais separação. Agora, aqueles que não têm Cristo, vai ter também um presente também. Quando chegar lá no lago de fogo, tem um eterno. Você vai estar lá com Satanás e os seus anjos para sempre. Para sempre. Para sempre. A gente vê, já foi falado aqui, os dois homens que morreram, o rico e Lázaro. Já falamos até um tempo atrás isso. Lázaro morreu, foi para o seio do Abraão. O rico morreu, só atenuante. Não é porque ele era rico que ele foi para a condenação, não. É porque ele não tinha tomado a decisão dele. E lá, lá já sofrendo, ele, pai Abraão, molha aí o dedo aí do lado, manda molhar na minha boca. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eternidade é eternidade. Não tem mais esperança. A esperança é agora. Vida ou morte, qual você vai escolher? Toma uma decisão. É a decisão mais importante da nossa vida. Amém, Senhor.